O segredo realmente que eu tenho para contar para você aqui é isso. Você é careca! Não acredito! Alexandre de Moraes borra de medo de Bolsonaro. Algumas pessoas comentam sobre o tal do julgamento de Bolsonaro. Oi pessoal, aqui Mariana Lescano, resumo do julgamento do Bolsonaro. Primeiro que não é o julgamento, né? Vamos ver se vão aceitar a denúncia para ele ser acusado. Então ele estava sendo acusado. Só que o Zanin, o advogado do Lula, né? Não, na verdade agora ministro do STF, ele disse em algum momento do julgamento os réus, já querendo demonstrar, né? Que todo mundo já sabe, eles já têm a decisão tomada, se vão aceitar a denúncia, se vão condenar. Além disso, a gente teve o Sebastião Coelho, preso por desacato à autoridade. Um desembargador, advogado, inclusive, de um dos acusados que está no processo. Mas tu imagina se a OAB vai falar alguma coisa sobre isso. A gente teve os advogados de defesa podendo fazer as suas sustentações orais. E isso deixou escancarado o absurdo que se tornou o STF e todas as ilegalidades e autoridades dos ministros. A gente também teve, né, o Dino lá, que é inimigo político do Bolsonaro e que não tinha condições de estar aí para julgar. Não há imparcialidade. Aí, lá num ato, né, de sobriedade, veio o Fux e disse, ó pessoal, essa turma aqui não é competente para julgar o Bolsonaro. Amanhã o julgamento continua e a gente vai ficar de olho. Embora nos reste mesmo orar a Deus, porque a justiça do Brasil, a gente já sabe que morreu junto com a democracia. Hoje, terça-feira, 25 de março, nós assistimos mais um capítulo de algo que, embora tenha um tom de seriedade, mas parece uma verdadeira palhaçada. O julgamento de Bolsonaro. A pergunta não é mais se vão derrubá-lo, a pergunta é quando irão derrubá-lo. Ei, por que você ainda acha que isso é sobre justiça? Não é, nunca foi. É sobre controle, é sobre medo, é sobre deixar o aviso. Se você for contra o sistema, a gente te destrói. E a gente ainda chama isso de democracia. Você pode não gostar do Bolsonaro, ok, mas gostar ou não gostar não muda os fatos. Estão tentando apagar um homem e a sua história. Não por crime, mas por ameaça à narrativa. E o mais doente de tudo isso é ver gente aplaudindo o linchamento público, achando que é justiça. Se fosse com o seu lado, você estaria gritando, é golpe. Mas como é com um cara que você odeia, você chama de vitória da democracia. Isso não é política. Isso é uma guerra cultural. E você, sem perceber, é massa de manobra. Ei, hoje é com ele, amanhã pode ser com você. Jair Bolsonaro é uma farsa, cujo desfecho já é conhecido por todos que têm olhos para ver e ouvidos para escutar. O ex-presidente Jair Bolsonaro será condenado por juízes que não poderiam julgá-lo e será preso por crimes que não cometeu. A gravidade dessa fraude está expressa muito bem em Provérbios 17:15. Há duas injustiças que o Senhor abomina: que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em plena liberdade como se fosse justo. É exatamente o que nós testemunhamos no Brasil atual. Bom dia, meninas. Bom dia para você que está em casa. Os ministros da primeira turma estão reunidos desde cerca de 8h30 da manhã, acompanhando pessoalmente os trabalhos da segurança e concentrando para iniciar o julgamento pontualmente às 9h30. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, finalizou o voto dele no último fim de semana. Segundo auxiliares, o texto é longo e ele deve apresentar apenas um resumo, estou falando do voto, durante a sessão. Os detalhes desse julgamento histórico você acompanha aqui no Conexão. É a primeira vez na história do Brasil que acusados de tentativa de golpe vão a julgamento. Do ex-presidente Jair Bolsonaro chegando à primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ele chegou acompanhado do seu advogado, Paulo Bueno. Imagens que foram feitas dos nossos repórteres aqui de Brasília, Vladimir Neto e Gioconda Brasil, que estão acompanhando a sessão de dentro da primeira turma. Jair Bolsonaro, que chegou a Brasília há menos de uma hora e se dirigiu ao Supremo para ficar, gente, na primeira fileira, ali ao lado do Paulo Bueno, que é um dos seus advogados. Ele também ficou ao lado do advogado de Braga Neto, o Juca, né, José Luiz Oliveira Lima.
E a partir daí, então, Bolsonaro vai assistir diretamente da primeira turma se vai virar réu com mais 7 aliados ou não por uma tentativa de golpe. Lembrando que essa informação de que Bolsonaro iria chegar ao Supremo, iria pessoalmente ao Supremo acompanhar o seu julgamento, foi antecipada pela Andréa Sadi. Eu também consegui falar com o deputado Zucco, que foi com quem Bolsonaro chegou em Brasília, pisou em Brasília, ele já estava com o deputado federal Zucco, de quem ele é aliado de primeira hora. Cogitou-se, inclusive, de que Bolsonaro primeiro fosse para a casa de Zucco para assistir, mas depois houve uma mudança e aí Bolsonaro e sua equipe jurídica decidiram assistir o julgamento na primeira turma, direto do Supremo, onde os 5 ministros começam a decisão que vai alinhar, né? Vai então determinar se Bolsonaro e mais 7 vão virar réus ou não. Nós chegamos aqui 8h40, chegamos cedo. Ontem eu fiz contato na secretaria da turma para poder fazer. Como é que é o seu nome? Não pode gravar, doutor. Aqui não pode gravar. Por que eu não posso gravar? Porque o senhor está numa área federal e é a ordem. Não, eu estou me gravando. Estou aqui na porta da turma onde começou o julgamento. Sou Sebastião Coelho, advogado de Felipe Martins. Tem lugares dentro do plenário e estou sendo impedido de entrar. É a minha imagem, amigo. Eu estou fazendo a minha imagem aqui na porta do plenário, lugares vazios, e estou sendo impedido de entrar. Bolsonaro foi o presidente mais investigado da história do país. Uma investigação que perdurou por anos, que começa com o objetivo de investigar uma live de 4 de agosto de 2021, em que se autoriza a quebra de uma nuvem do seu ajudante de ordens, Coronel Cid, que hoje é delator, que perdura por meses essa investigação da quebra, com vários objetos diferentes. Num primeiro momento, verificava-se a live, numa investigação determinada pelo TSE. No segundo momento, investigava-se o cartão corporativo, os gastos do presidente e da então primeira-dama. Depois investigou-se até uma questão de emendas, para se chegar numa questão de vacinas. Portanto, não havia um objeto específico. E por que eu estou tratando disso, senhor presidente? Porque o inquérito das vacinas é a gênese de todo este caso, onde ocorreu a prisão e depois a colaboração do Coronel Cid. E o que se achou, senhor presidente, depois de tudo isso? Que foram determinadas buscas e apreensões, foi feita a quebra de nuvens, o presidente foi investigado, buscas e apreensões. O que se achou com o presidente? Absolutamente nada. E com todo o respeito e com toda a vênia, ilustre Procurador-Geral da República, eu contesto essa questão do documento achado no do Partido Liberal. Há, inclusive, do meu colega Paulo Bueno, uma ata notarial de que ele enviou para o presidente da República aquele documento. Então, esse documento não foi achado. Com o presidente não se achou absolutamente nada. A partir daí, restava a versão do delator com uma minuta que estava no seu telefone tratando de uma questão de estado de sítio e mais absolutamente nada. Então, vem a denúncia. E a denúncia é feita, efetivamente, com 2 novidades. Porque, com o estado de sítio, e baseado na palavra exclusiva do delator, seria difícil a propositura de uma ação penal. Então, traz-se uma narrativa que vem, efetivamente, do começo de atos, de pronunciamentos do presidente da República, pronunciamentos públicos. E depois o 8 de janeiro. O Demóstenes Torres comeu o rabo do boné ao vivo. Advogado bom. Pena que o julgamento é político e a sentença já está pronta. A verdade é que o advogado foi tão brilhante que a esquerda ficou horas chorando. E um dos sinais mais fortes disso é que o STF não deu para os advogados de defesa acesso às provas. É tipo de colocar para lutar com Mike Tyson com as 2 mãos amarradas e uma venda nos olhos. A situação foi tão absurda que o advogado de Braga Neto ficou inconformado. Eu não tive acesso, eminente ministro Flávio Dino, ao que foi apreendido na casa do general Braga Neto. Eu não sei o conteúdo do computador do general Braga Neto. Eu não tenho o telefone
o acesso às mensagens do telefone do general Braga Neto. Como é que eu posso exercer o direito de defesa, ministra Carmen Lúcia? Como é que eu posso mostrar a Vossa Excelência que mensagem X ou Y refuta o que foi dito na denúncia? Eu não tenho como. Não me parece razoável que essa defesa tivesse acesso ao conteúdo do celular. Não teve.